welcome to the inauguration of the 45th President of the United States of America. This is your day, and this is your country. We will bring back our jobs. We will bring back our borders. And we will bring back our dreams. And yes, together, we will make America great again. Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro Globo News Internacional. Toda semana a gente vai mergulhar em grandes temas que mobilizam o planeta: política, economia, diplomacia, terrorismo. No programa de estreia, o destaque é o início de uma nova era no comando da maior potência do mundo. A posse de Donald J. Trump desencadeou uma onda de manifestações nos Estados Unidos e também em outras partes do mundo. Aqui no estúdio comigo é o comentarista Marcelo Lins. Marcelo, seja muito bem-vindo ao Globo News Internacional. A gente vai se encontrar muito por aqui ainda. Exato, Doni. Começo perguntando o seguinte: Donald Trump foi eleito democraticamente, foi eleito dentro do sistema americano, o mesmo país que elegeu Barack Obama, elegeu agora Donald Trump. E ele tomou posse. Mas essas reações eram esperadas? A proporção delas, historicamente, isso já aconteceu? Doni, a gente já sabia, olá todo mundo, a gente já sabia que os Estados Unidos tinham saído divididos das urnas, mesmo com a eleição do Donald Trump ter sido lavada no colégio eleitoral e ele ter perdido ali por 2 milhões de votos, mais ou menos, no voto popular. Já sabia. As demonstrações, as manifestações apenas confirmaram quão profunda é essa divisão. E ela não é só dentro dos Estados Unidos, é a divisão também dos Estados Unidos em relação ao mundo. E eu não me lembro, pelo menos, de nada tão forte, tão contundente quanto o que a gente viu nas últimas horas aí desse tipo de manifestação. Luiz, vamos falar com quem está lá então. A repórter Carolina Cimente acompanhou a posse ontem e acompanhou a marcha de hoje. Carol, seja muito bem-vinda ao Globo News Internacional. O que é que você sentiu nesses dois momentos? Obrigada, Doni. Boa noite a você, boa noite a todos. Olha, momentos radicalmente diferentes. A posse de ontem, a posse de hoje, principalmente o perfil das pessoas. Agora ficou bastante claro que a partir do primeiro dia de governo de Donald Trump se reforça ou nasce um movimento de resistência global em centenas de cidades nos Estados Unidos e também fora daqui. Aqui aconteceu, em Washington, aconteceu provavelmente a maior de todas essas passeatas, o maior de todas essas manifestações hoje. Eram esperados 200 mil manifestantes, na verdade agora se calcula que tenha chegado a 500 mil de pessoas, ou seja, mais de 500 mil pessoas estiveram aqui hoje. O The Mall, aqui atrás de mim, já começa a esvaziar, ainda há manifestantes na frente da Casa Branca, mas salta aos olhos a
a questão pacífica. As pessoas trazem as suas reclamações, trazem os seus cartazes, mas não houve em momento algum, em nenhum lugar por onde eu passei, violência, diferente da manifestação que aconteceu no dia da posse de Donald Trump. E uma quantidade enorme de pessoas de idades variadas, de vários estados dos Estados Unidos, inclusive de outros países, se manifestando aqui. No palco dos organizadores, celebridades, atores, atrizes, cantores também mandaram recado, e a cantora Madonna fez uma participação especial. Vamos ouvir um trechinho. Welcome to the revolution of love, to the rebellion, to our refusal as women to accept this new age of tyranny. The revolution starts here. The fight for the right to be free, to be who we are, to be equal. Let's march together through this darkness, and with each step, know that we are not afraid. Tá aí, portanto, um discurso forte. Carolina Cimenti, obrigado pelas informações. Até mais, bom trabalho aí. Tchau, tchau. Lins, uma relação importante também do Donald Trump é com o continente europeu, com as lideranças europeias. Como é que você avalia a repercussão da posse dele por lá? A repercussão foi um pouco dentro do esperado, ou seja, quem já apoiava o Trump continuou apoiando. Aí eu falo principalmente desses movimentos ultranacionalistas, né? A gente sabe que ele esteve muito próximo do pessoal do Brexit, do Farage, que era o comandante ali do partido do UKIP, que foi para a campanha do Brexit, e também da Marine Le Pen. Marine Le Pen está muito satisfeita com o ultranacionalismo demonstrado por Trump também. Marine Le Pen, a gente sabe, é aquela candidata a presidente francesa nas eleições desse ano, da extrema-direita, que tem também um discurso populista, nacionalista, excludente em relação a estrangeiros, ou seja, ali estão na mesma sintonia. Agora, a grande problemática do Trump, acho que nesse momento, vai ser enfrentar a oposição fortíssima da Alemanha de Angela Merkel. Ele disparou um petardo numa entrevista que foi dada simultaneamente ao Times inglês e ao Bild alemão, onde ele acusou a Merkel de ter feito um erro histórico ao deixar entrarem os imigrantes dentro das suas fronteiras, e a Merkel já respondeu que os europeus têm direito de agirem pelo seu futuro e de dar o rumo que quiserem às suas políticas, ou seja, a coisa continua num nível muito delicado e tenso a relação Washington-Europa, não vou nem dizer só a Alemanha. E a Alemanha em particular, que é a maior economia da Europa. Vamos chamar agora o Guga Chakra lá em Nova York. Guga, seja muito bem-vindo ao Globo News Internacional. Quero ir nessa mesma linha. Como você acha que vai ficar daqui para frente a relação do Donald Trump com a Angela Merkel? A Angela Merkel pode se deteriorar muito, eles têm agendas completamente diferentes, eles não concordam em quase todos os grandes temas internacionais. Então é inevitável que haja atrito do Trump com a Angela Merkel, e o Trump talvez use muito a Theresa May, que é a nova premier britânica, e como ela vem saindo da União Europeia, ela tem tentado uma aproximação com o Trump, embora ela também não concorde em tudo com o Trump, mas com a questão do Brexit, que ela inicialmente era contra, mas hoje como premier ela vai defender a saída britânica, ela vai tentar uma aproximação com os Estados Unidos para compensar a saída da União Europeia. A França é incerta, a gente ainda não sabe qual vai ser o resultado da eleição para saber como vão lidar. Agora, em relação à população, é interessante notar que o Obama, a gente não pode esquecer, quando ele foi para a Alemanha, ainda candidato, que ele fez aquele discurso em Berlim para dezenas de milhares de pessoas, e hoje a gente vê dezenas de milhares de pessoas em Londres protestando contra o Trump. Então, a imagem dos dois é diferente, embora haja, sim, simpatizantes e muitos do Trump também nos perfis, como o Lins colocou, nos perfis mais ultranacionalistas na Europa, e que não são poucos, como a gente sabe disso. Guga, Lins, olha só, a expectativa evidentemente era enorme para o discurso de posse. E a gente separou alguns trechos que dão pistas sobre o rumo do novo governo americano. Together we will determine the course of America and the world for many, many years to come. We must protect our borders from the ravages of other countries making our products, stealing our companies, and destroying our jobs. This American carnage stops right here and stops right now. We will seek friendship and goodwill with the nations of the world, but we do so with the understanding
that it is the right of all nations to put their own interests first. We will reinforce old alliances and form new ones and unite the civilized world against radical Islamic terrorism, which we will eradicate completely from the face of the earth. From this day forward, it's going to be only America first. America first. O Guga, de 0 a 10, que nota você dá para o discurso de posse do Donald Trump e como você avalia, em particular, a questão da estratégia econômica comercial? Não, uma nota difícil, mas o discurso em geral foi extremamente criticado, tanto por conservadores, né, e ele é um candidato do Partido Republicano, e claro, também por liberais, que seriam o equivalente a progressistas aqui nos Estados Unidos. Afinal, foi um discurso protecionista, nacionalista, populista, isolacionista, indo contra as tradições dos dois partidos. Afinal, o Partido Democrata não é mais protecionista, tanto o Partido Democrata quanto o Republicano defendem o livre comércio, defendem historicamente também o livre mercado. Nenhum dos dois pretende ser isolacionista nesse momento, então o Trump praticamente fez um discurso de um candidato independente e totalmente diferente de grandes discursos da história, como a gente sabe, do Kennedy, do Reagan e do próprio Obama. Então, de uma certa forma, eu esperava mais do discurso do Trump, pensei que ele nesse momento ele fosse dar aquela guinada para ser um presidente todos americanos, mesmo que fosse nesse momento que é simbólico, mas ele fez um discurso quase que um discurso de campanha, e nesse discurso polarizante foi um discurso para a base dele. Para a base dele foi excelente, mas para o geral dos Estados Unidos, como a gente viu hoje com os protestos, não agradou muito. Foi um discurso muito voltado para dentro, de fato, né? Virou as costas para o mundo, voltou para dentro. Com relação à parte comercial, é interessante notar que o protecionismo, quando foi adotado lá na década de 30, reduziu em 2/3 o comércio internacional. Donald Trump tem como uma das principais metas dobrar o crescimento dos Estados Unidos. Vamos ver se ele consegue ou não com essa estratégia. Um dos temas do discurso, como a gente viu, foi o combate ao terrorismo. E 3 nomes escolhidos por Trump são cruciais nessa empreitada. A gente vai ver aqui. O primeiro deles é o do secretário de Defesa, James Mattis, que tem o apelido de Mad Dog ou Cachorro Louco. Mais um nome importante, o do novo diretor da CIA, Mike Pompeo, deputado que critica o acordo nuclear com o Irã. E, por fim, o terceiro nome é o do assessor de segurança nacional, o general da reserva, Michael Flynn, ele que é autor de frases controversas como o islamismo é um câncer que precisa ser extirpado. Lins, a gente está falando de 3 nomes que vão ser importantíssimos na estratégia militar das Forças Armadas dos Estados Unidos, e o Donald Trump escolheu como primeiro compromisso oficial ir até a CIA, né? Exatamente, não foi à toa que ele fez isso. A gente sabe que nas últimas semanas tinha havido atritos, ele disse que foi a imprensa que criou isso, mas a verdade é que tinha sim, ele tinha questionado serissimamente os relatórios dos serviços de informações sobre aquela história da invasão dos computadores por russos e tal, e ele foi hoje para apaziguar, para dizer, não, eu vou apoiar vocês como nenhum outro presidente jamais apoiou, deixando claro que ele está ao lado da comunidade de inteligência, afinal de contas ele vai precisar muito dela, aí a gente está vendo imagem do discurso que foi feito agora há pouco, ele vai precisar muito dessa comunidade para fazer o que ele promete fazer, ou seja, acabar com o Estado Islâmico. Agora, vale ressaltar também que nesse mesmo discurso, ao mesmo tempo que ele deu apoio à comunidade de informações, de inteligência, ele voltou a atacar a imprensa e do jeito que ele já vinha fazendo na campanha, de um jeito muito duro, lembrando sempre que qualquer ataque à imprensa assim, generalizado, sem apontar exatamente aonde estão os problemas, o que aconteceu, é um ataque também, em última conta, à democracia. E isso eu acho que é muito ruim para o início de governo, que a gente já sabe não vai ter lua de mel, nem com a imprensa, nem com o povo americano, como a gente já viu antes, né? Exatamente. Guga Chakra, como que você avalia esse primeiro movimento do Donald Trump, quase uma guerra declarada à imprensa e, por outro lado, uma valorização da CIA, né? Ele vai seguir atacando a imprensa, isso vai ser, ao longo de todo o governo dele, vai se acirrar bastante esse cenário ao longo dos meses. Em relação ao serviço de inteligência, ele percebeu que se equivocou, provavelmente, ao bater tão de frente com o serviço de inteligência, mas claro que não vai resolver só com uma visita e elogiando. Em relação a acabar com o terrorismo, que ele chama de terrorismo radical islâmico, não é algo simples, embora o Obama tenha tido sucesso contra a Al-Qaeda, e o Trump vai ter um sucesso que, na verdade, nem muito por causa dele, mas por causa das forças iraquianas que em breve vão derrotar o grupo Estado Islâmico, o ISIS, em Mossul. Agora, acabar com o terrorismo como um todo é um pouco de ambição demais, não é algo tão simples, e se ele fracassar também não dá nem para considerar um fracasso, porque é difícil mesmo. É isso aí.
Não, Guga, só complementando, ele esperava já chegar hoje com o Mike Pompeo, o diretor da CIA, já aprovado na sabatina no Senado. Mas isso ficou adiado para segunda-feira. É isso aí. Os outros 2 nomes já foram aprovados. A internet não perdoa. O dia da posse foi ingrediente para memes que ganharam as redes sociais. Vamos dar uma olhada em alguns deles aqui. Lins, tá aí? Não esqueça de ajustar seu relógio 300 anos para trás, no sentido de que o Trump está voltando a políticas que realmente representam um regresso. Um regresso. Vamos dar uma olhada no próximo, um retrocesso aí. Happy No Obama Day, né? Feliz dia sem Obama. Sem Isso aí já é dos apoiadores do Trump que estão felizes pela saída do Obama. E a gente tem mais um? Isso. Aquele famoso monumento Mount Rushmore, né, que traz 4 presidentes americanos, o Jefferson, né? Clinton, o Theodore Roosevelt e o George Washington também, todos um pouco, digamos, envergonhados com esse novo presidente. Ou seja, a internet vai continuar e Trump vai dar muito material para essas brincadeiras na internet só em também. 24 horas, hein? Agora, o que acontece com a América Latina e com o Brasil na nova era de Donald Trump? Isso é debate para o próximo bloco, a gente volta já. It's been an amazing experience, and now the fun begins, okay? Bom, talvez diversão para ele. Outros países, será que vão concordar com isso ou não? Olha só, os Estados Unidos têm o maior PIB do planeta, maior até que o dos 28 países da União Europeia somados. Imagina, portanto, a importância da economia americana no próprio continente. Os americanos são os maiores parceiros comerciais de 17 dos 33 países da América Latina. E a gente pode pegar alguns exemplos. A Venezuela, com todo o discurso anti-Yankee, manda mais de 1/4 das exportações para lá. Colômbia, 27,5%. E o caso do México, mais de 80% das exportações vão para os Estados Unidos. Hora de chamar o nosso correspondente para a América Latina, Ariel Palacios. Ariel, seja muito bem-vindo ao Globo News Internacional. Mais de 80% das exportações para um comprador é um cenário de dependência quase total. E o Donald Trump já disse que o NAFTA foi o pior acordo firmado pelos Estados Unidos na história. A gente está para ver o apocalipse da economia mexicana? Sem dúvida, Dona. Apocalipse, até diria que é uma expressão bastante light. Os mexicanos estão altamente ansiosos por causa dessas medidas protecionistas que, em sua posse, o novo presidente prometeu. Além disso, a promessa de construir um muro gigantesco para depois enviar a conta para o vizinho do sul. O presidente Peña Nieto, aliás, Doni, já avisou que o México não vai pagar a construção de muro americano algum. Mas os analistas afirmam que uma crise econômica no México, devido a um futuro protecionismo de Trump, vai aumentar a pobreza e, por tabela, vai exacerbar o nacionalismo mexicano, favorecendo a candidatura presidencial de Andrés López Obrador, que é um populista de esquerda, isso para as eleições do ano que vem. Outro país que também está ali em stand-by, em compasso de espera pelo que Trump vai fazer, é Cuba. Trump vai pensar mais como empresário e vai continuar com a reaproximação comercial feita por Obama com Cuba, ou o Trump, que não dá muita bola, sinceramente, para os direitos humanos, vai paralisar essa reaproximação por questões ideológicas. Relembremos que Trump, nos anos 90, como empresário, planejou investir em hotéis em Cuba, apesar do embargo. Então temos que ver ali como é que esse Trump vai se posicionar. E ele gera, Doni, reações inesperadas na América Latina. Quem diria que Maduro, o presidente da Venezuela, ia apoiar Donald Trump? Os dois têm em comum discurso nacionalista e protecionista. E há poucos dias, Maduro condenou o que ele chamou de campanha brutal contra Trump em todo mundo. Ponto em comum, ambos são altamente críticos da imprensa. Então, há várias outras semelhanças entre Trump e Maduro, digamos, né? O discurso, a forma sem papas na língua de falar, aquela coisa de falar direto com o povo sem passar pela imprensa, enfim. Será um cenário muito peculiar para a América Latina e bastante ansioso nos próximos tempos. É um momento com certeza atípico da história para a região aqui. Ariel Palacios, obrigado. Valeu, a gente vai se encontrar muito por aqui ainda. Talvez, se o México deixar de olhar para o norte e passar a olhar para o sul, quem sabe o Brasil se beneficia com isso? Bom, vamos dar uma olhada nos nossos parceiros comerciais mais importantes. Vou fazer o pódio da exportação do Brasil. O maior comprador é a China, 35 bilhões de dólares no ano passado. Em segundo lugar, os Estados Unidos, 23 bi. E em terceiro, a Argentina. Lins, a gente pode esperar
com o Donald Trump, uma economia americana crescendo mais, que é o que prevêem o FMI e o Banco Central americano, e com isso um benefício para as exportações brasileiras? Temos que estar de olho bem nesses números, Doni, porque o FMI também, o Banco Mundial, prevê o Brasil crescendo menos. Não sei se já levaram em conta o fator Trump ou não. O fato é que o Brasil tem um governo atualmente mais simpático, digamos, aos Estados Unidos e uma relação melhor com os Estados Unidos do que eram o governo Dilma e o governo Lula. A questão é que o Brasil vive uma instabilidade ainda, uma fragilidade no cenário político tão grande por conta da Lava Jato, agora a morte do ministro Teori no STF, que recuperar a tal credibilidade e trazer com isso investimentos e maior troca comercial até com os Estados Unidos é um dos desafios desse governo, que é simpático a um relacionamento mais próximo com os Estados Unidos. Então, não dá para a gente cravar nesse momento. Precisamos ver aí as primeiras ações. Guga, o que você acha? Para o Brasil, Donald Trump vai ser bom ou ruim? É difícil dizer, porque o Brasil não é prioridade para o Trump, então é complicado dizer se vai ser bom ou ruim. Então é algo que a gente tem que esperar. Talvez haja atrito em algumas áreas, como inclusive na questão do clima, mas a gente tem que aguardar para observar como o Trump vai agir em relação à América Latina, Doni. Ele citou o Brasil tanto quanto Camboja, ou seja, mas a gente é afetado, sem dúvida nenhuma, pelas posições americanas. Donald Trump é um presidente que veio de fora do tabuleiro da política. Nadou por décadas em fama, dinheiro e polêmicas também. Uma delas envolvendo as cifras da sua fortuna. Bom, ele fala que tem 10 bilhões de dólares. Não é o que dizem a Forbes e a Fortune, duas revistas especializadas em calcular patrimônio. A maior fatia da riqueza dele vem do mercado imobiliário. Prédios comerciais e empresariais, total de 1 bilhão e 600 milhões de dólares. Imóveis residenciais, como a Trump Tower em Nova York, 577 milhões. Tem também clubes, campos de golfe, total 814 milhões. Contratos envolvendo a marca Trump, 130 milhões nesses contratos. Ainda royalties e direitos de imagem, tem dinheiro e ação na Bolsa de Valores. A gente está vendo aí um pouco dessas informações que nós acabamos de passar. Na Bolsa de Valores, dinheiro, uma soma de 302 milhões de dólares. Claro, aviões, helicópteros, coloca isso na conta, 50 milhões. Enfim, soma tudo, passa a régua, total do patrimônio, segundo essas revistas especializadas, 3 bilhões e 700 milhões de dólares. Com isso, Donald Trump é o presidente mais rico da história dos Estados Unidos. Em segundo lugar vem George Washington, que no século XVIII tinha cerca de $500 milhão em valores atuais. Doni, aproveitando a sua deixa aqui, aproveitando rapidinho, só para dizer, o Trump falou muito em protecionismo, necessidade de incentivar a indústria americana, mas até a estatueta dele, que foi vendida muitíssimo ao longo da campanha e agora com a posse muito mais, tem aqui Make America Great Again, o slogan dele, é Made in China, como diz aqui a etiqueta aqui embaixo. Ou seja, não vai ser fácil para ele ser o protecionista que ele promete ser, Doni. Agora, Guga, rapidamente, o Donald Trump, por ter multiplicado seu patrimônio mais de 3 mil vezes, algum mérito tem, um mérito bastante considerável. Talvez seja um bom negociador, talvez tenha feito bons acordos, tenha experiência de gestão. Isso não é importante para um líder de uma economia como os Estados Unidos? Não, ele tem mérito, sim, isso sem dúvida alguma, embora muita gente questione se realmente chega a todo esse valor. O Michael Bloomberg e o Romney dizem que ele talvez tenha menos do que $1 bilhão. A gente ainda aguarda ver o imposto de renda dele. Mas sim, ele é um empresário que teve sucesso na área da construção civil e ao divulgar a marca dele. Hoje ele ganha muito dinheiro com royalties da marca Trump. Isso ninguém pode negar. Agora, isso é diferente de ser um bom presidente. A gente vai saber se ele foi um bom presidente depois de 4 anos. Ainda é cedo para dizer. Como empresário, sim, ele foi bom empresário. E não é só o bonequinho, né, Liz? Não, aqui o complemento, gravata da grife Donald Trump, também é Made in China, como está aqui na polêmica, aqui na etiquetinha aqui. É ou da seja, empresa dele. Vai ser da empresa dele, com o nome dele, mas é chinesa. Você gerou empregos lá na China, é mais fácil não nos Estados prometer do Unidos, que fazer, vamos ver. Vamos ver como é que fica então. Guga, valeu, muito obrigado. Liz, muito obrigado também. A gente vai se encontrar muito por aqui. A você em casa, muito obrigado pela companhia. E a gente encerra com imagens do baile presidencial americano. A Melania e o Donald Trump, ele que agora conduz os passos na dança diplomática e econômica da maior potência global. Até semana que vem no próximo Globo News Internacional. Tchau.